E em comparação, assim, tem muito hoje comparação, um negócio de criação, né? Na época dos mais velhos, batiam à toa, né? Gritavam, aquela coisa que, né, tem os seus defeitos e tal. Aqueles prós e contras das educações antigas, né? Uhum. Mas tinha uma coisa que tinha na nossa educação, que era assim, botava comida, a gente tinha que comer a comida lá. Pai e mãe meio que dava uma obrigadazinha a gente a comer mais. Hoje, tem mais essa coisa de... não, deixa a criança escolher as coisas e tal. E aí, eu tenho visto isso como pai de uma criança, não da Luísa, porque a Luísa sempre gostou de comer de tudo, Sim. mas das amigas dela que vêm aqui em casa, 90% não comem praticamente nada. Chega ao ponto de comer só nugget, batata, só... Então... Você acha que isso tem relação ou não? Nenhuma? Então, tem, mas tem a relação negativa. Na verdade, quando a gente era criança, a gente comia por medo. E eu lembro muito bem da minha mãe falando, se você não comer tudo, você vai ficar de castigo. Botava um chinelo em cima da mesa, me obrigava a comer. E falava que você tem um prato de comida para comer, as crianças da Etiópia não têm, eu vou te mostrar. Então, assim, era uma pressão psicológica. E a gente comia por medo dos pais. Aliás, a nossa criação foi muito baseada em medo, né? Pode falar que senão você vai apanhar. Hoje em dia, a gente não faz mais isso. Isso é completamente errado. Em relação à alimentação, isso criava um momento negativo com a comida. Sabe? Você come porque a gente sente fome, porque o corpo precisa. Mas você não tem prazer de comer comidas saudáveis porque você era obrigado a fazer. E aí essa geração, que foi a nossa, não quis reproduzir a mesma coisa com seus filhos. Mas aí o que eles fizeram? Eles começaram a ser passivos demais. Aí erraram a mão do outro lado. Né? E aí, exatamente. Aí entram em desespero porque a criança não quer comer. E aí eles facilitam. Você não quer isso? Então o que você quer? Você quer um nugget? Você quer que a mamãe faça uma batatinha frita? Você quer que a mamãe dê um mingauzinho de farinha láctea? Sabe? Então, assim... E aí erra do outro lado. Então, hoje, o momento de 3, 4 anos pra cá, a gente tá vendo um movimento diferente. Um movimento que os pediatras estão muito mais conscientes dessa orientação e os pais estão mais abertos também a ouvir isso. Então, primeiro, comer tem que ser legal. Quando a gente introduz a alimentação de um bebê com 6 meses de vida, você está escrevendo um livro em branco. Essa criança vai comer o que eu quiser que ela coma, o que eu oferecer para ela e da forma que eu oferecer. Pro bem e pro mal, né? Exatamente. Só que isso tem que ser de uma forma que agrade a criança. Então, se eu pegar a cara da criança, apertar e enfiar uma colher, é tortura. Ninguém vai querer isso. Então, a criança vai crescer recusando aquela alimentação. Então, logo quando a gente introduz a alimentação, você precisa fazer um ambiente agradável. A criança tem que ter prazer em comer. Ela tem que pegar comida com a mão. Aquele é um paladar diferente. Ela só mamava leite. Então, são texturas diferentes, são paladares diferentes. Então, a criança tem que comer como se ela estivesse brincando. Nessa idade, com 6 meses, a criança leva tudo para a boca. Então, você dá um pedaço de batata cozida ou um pedaço de cenoura, ela vai ficar o dia inteiro mastigando aquilo. E de boa. E aí, com isso, ela vai adaptando o paladar, ela vai acostumando com as texturas. Ela cresce com uma boa relação com a alimentação. Tem uma fase que mais ou menos entre 1 ano e meio de idade até os 2, 3 anos, que é uma fase de seletividade alimentar fisiológica. Todo bebê passa por essa fase, isso é normal. Se a criança vai continuar seletiva ou não, depende do comportamento dos pais. Porque nessa fase, se você passa a querer obrigar, pronto, você estragou todo um trabalho que você construiu antes. Mas, se você continua brincando, oferecendo, nossa, mas isso é tão legal, seu cabelo vai crescer, e criando estratégias e situações em que você vai acabar estimulando a criança a voltar a comer. Uhum. Uma outra coisa que as pessoas fazem muito errado é assim, ele adorava brócolis, agora ele enjoou. Então não bota brócolis no prato não, porque ele não come bem, bota só a couve-flor. Aí ele nunca mais vai comer o brócolis. Então a estratégia é o oposto. Aquilo que você percebeu que a criança começou a selecionar, ou que ela não está aceitando, que ela está recusando, é o que você vai oferecer mais.
ela vai voltar a comer. Gera mais o hábito, né? É. Isso é muito real, porque a minha filha tá com 8 meses, né? Óbvio. Aí a gente quando foi fazer a inserção do alimento, a banana, a minha esposa a primeira vez esmagou, né? A banana toda pra poder dar a ela não quis de jeito nenhum. Aí a primeira vez que a gente pegou a banana, deu na mão dela, ela comeu a banana inteira. Agora já tem 2 meses que ela tá comendo banana. A papinha, ela é realmente necessária? É obrigatório... Que tipo de papinha? Papinha salgada? A papinha que eu digo é papinha em textura. Tá, então. Hoje em dia a gente tá com um movimento muito forte de você deixar a criança se alimentar sozinho, que é o método BLW. Então a gente tem dois métodos de introdução alimentar. É o BLW, que a gente chama de tradicional. Esse tradicional sofreu várias mudanças, porque o tradicional antigo era você pegar a comida, você batia tudo, uma gororoba toda misturada, a criança não fazia ideia do que ela estava comendo, né? Mas ela comia, o que a mãe queria... Era igual o fígado no feijão, né? É que a criança comesse, né? Era isso que a mãe queria. Enfim, só que aí você dificulta ainda mais esse hábito alimentar saudável depois, porque ela não sabe o que ela está comendo. E daqui a pouco aquilo ali deixa de ser interessante e ela vai querer comer o nugget, a batata frita, os biscoitinhos, os recheados, enfim. Não é daí que vem a paixão por mexido, não? Porque eu sou viciado em mexido. Vou ver disso, misturar tudo. Pode ser. E aí, o que acontece? Hoje, aí que surgiu esse método BLW, que é um método fantástico, porque você dá autonomia para a criança, você estimula o desenvolvimento da criança. Para quem não sabe, o BLW é a técnica que você dá os alimentos inteiros para a criança comer, ela pega com a mão e ela come sozinha. E aí isso gera uma relação muito mais positiva da criança com a alimentação, porque ela brinca realmente de comer. Mas isso é por uma fruta e tal, coisas que são de pegar, Rafael, até um bife, ela pegar um bife... Tudo, toda a comida é inteira, em pedaços, e você dá na mão da criança para comer. Você pode pôr um prato de comida e tipo... É isso, vai à luta. É isso. Porque a Bia já tá pensando em dar um... A Bia já tá pensando em dar aquele negócio, lenço umedecido. Mas, Bia, a sujeira é o que mais interessa a criança. É verdade. Então, a criança... Eu tenho vários vídeos que tá no outro celular, das crianças todas sujas, a cara toda lambuzada, prato na mão, lambendo prato. E isso que é o divertido. É isso que faz com que eles criem esse vínculo positivo com a alimentação saudável. Só que o que acontece com o BLW? Se você faz a introdução alimentar lá com 6 meses só com o BLW, aos 6 meses só o leite materno deixa de ser suficiente para você manter o estado nutricional da criança. Então a gente precisa introduzir a alimentação complementar. Essas quantidades elas vão se invertendo, né? Conforme o tempo vai passando, você vai precisar de mais nutrição complementar e menos leite. Isso é aos poucos que isso vai se invertendo. Então, com 6 meses, a criança ainda está mamando bastante leite, mas ela precisa da alimentação complementar. Se eu faço só a BLW, na verdade, ela só chupa, ela só amassa, ela passa na cabeça, ela passa na barriga, ela joga no chão, ela fica treinando a pinça, que é fantástico, mas ela não vai se nutrir, ela não vai comer. Então, hoje, o que a maioria dos pediatras adotam, e eu faço também, é fazer a introdução alimentar mista. Então, você faz o tradicional mais o BLW, sendo que esse tradicional não é o tradicional da gororoba batida, é tudo separado, não é sopa, os alimentos são amassados, carne desfiada, você consegue identificar perfeitamente, tudo separado. E aí eu vou fazer uma cenoura amassada, eu dou um pedaço da cenoura inteiro na mão da criança e com a colher eu vou oferecendo. Conforme o tempo vai passando, você vai percebendo que aquela cenoura que ela só chupava, ela com 2 meses de treinamento, 3 meses, ela está comendo inteiro. Se ela está comendo inteira, eu não preciso mais ficar dando o tradicional. Então eu vou invertendo e diminuindo a quantidade de tradicional, de comida amassada, e vou dando a comida inteira para a criança. Eu tenho um paciente que teve lá no consultório essa semana, e a família foi a sensação de um hotel fazenda que eles foram, porque o bebê tinha 9 meses, eles botaram o bebezinho sentadinho na cadeirinha, do lado deles na mesa, né? E eles comendo, e o pratinho do bebê, e o bebê comendo sozinho. E as pessoas passaram. Ele também come sozinho, o Hugo lá. Como?
O objetivo do BLW, Hugo, é em torno de entre 10 meses e 1 ano de idade, a criança está literalmente se alimentando sozinha. Ah, porque a nossa pediatra, a minha esposa perguntou sobre a papinha e ela falou do risco da criança ficar meio preguiçosa pra poder comer, né? É isso, porque quando você come a papinha e que você dá na boca, né, o método tradicional, a criança está comendo passivamente. Vai chegar uma hora em que porque ela está crescendo e ela está tomando consciência do que está acontecendo com ela. Vai chegar uma hora que ela não quer mais isso. Aí ela começa a recusar a alimentação. Aí entra a seletividade. Se você não tem uma boa relação da criança com a alimentação nesse momento, você perde. Entendeu? E aí, deixar a criança com fome não é uma opção. Então, só que o que fazer? Oferecer coisas saudáveis. Sim. Ela vai comer. Só que a gente não consegue. A família não consegue. Então, o que a família faz? Começa a procurar estratégias e tentar facilitar a vida da criança. Pra botar uma coisa no estômago, né? Não, pra comer. Ah, não. Então, é a famosa frase. Não, mas pelo menos ela tomou um mingau. Um mingau não substitui um prato de comida. Entendeu? Então, é aí que a gente começa a errar.